Com as bênçãos do nosso Pai, as luzes do nosso Mestre Jesus e a proteção da nossa Mãe Santíssima, vamos iniciar o estudo de mais uma mensagem do Livro da Esperança. Que tenhamos a mente aberta e a atenção desperta, para que a compreensão se faça de forma límpida, atendendo aos nossos anseios pelo aprendizado edificante, capaz de permitir que nos transformemos cada vez mais em melhores cristãos. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 17 do Livro da Esperança de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. E o título da mensagem é Supercultura. Emmanuel inicia fazendo a citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, na seguinte fala de Jesus: Graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. É certo que todos nós estamos numa mesma caminhada evolutiva. Para tanto, todas as coisas que precisam ser reveladas, a fim de que tenhamos um norte seguro, para que esse progresso, sobretudo moral, se cumpra, está disponível a todos. Entretanto, nem todos têm a capacidade de compreendê-las, uma vez que estamos em graus evolutivos diferentes. Vejamos o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e, pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam. Neste esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, fica patente que nós próprios criamos em nós as barreiras que dificultam esse entendimento, ou, como disse Jesus, nós é que limitamos nossa capacidade de compreensão, dado nosso orgulho e a nossa incapacidade de submissão a Deus, preferindo permanecer na ignorância típica daqueles que se julgam sabedores de tudo. Por isso, não se dispõe a buscar o entendimento que melhor poderá lhe capacitar a enxergar com maior amplitude e segurança. Tornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte afirmação: que os crédulos não se espantem, pois, se Deus e os Espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Perdidos na sua miopia, julgando-se protegidos e garantidos pelos atos e pelos altos conhecimentos intelectuais que julgam possuírem, muitas pessoas agem com arrogância e prepotência, não conseguindo ver a limitação daquilo que sabem, bem como não se permitindo buscar outras formas de ver a vida e de avaliar o seu papel nela, pois que se reputam autossuficientes. Segundo Leon Denis, entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às massas as verdades que tinham sido até então privilégio de um pequeno número. Através dele, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes, senão pela inteligência, ao menos pelo coração.
E esse ensino, ele lhes oferecia sob formas que o mundo não conhecera, com um poder de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa, que fazia derreter os gelos do ceticismo, maravilhas, e conseguia maravilhar seus ouvintes e arrastá-los em consequência. Pense então que os pequeninos, ou seja, as pessoas mais simples ou humildes, têm maior capacidade de entender os ensinamentos que nos foram trazidos, porque não se apresentam com os estorvos do orgulho e da vaidade. Assim, estão mais abertas a recepcionar o tesouro de conhecimentos reservados a todos que se dispuserem a confiar e atender à vontade de Deus. Agora, Emmanuel cita o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 12, e diz o seguinte: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. A iniquidade e as calamidades que amontoamos em nossa vida, e descrita nas passagens do Evangelho que acabei de ler, referem-se às consequências das nossas ações impensadas e da nossa falta de submissão a Deus. São o fruto da nossa soberba e da nossa incapacidade de procurar assimilar e praticar os ensinamentos morais do Cristo, tentando, ao contrário, trazer para si a visão precária de uma moral frágil e distorcida. Compulsemos a visão de Leon Denis. Num objetivo louvável, certos pensadores materialistas e positivistas quiseram fundar o que chamavam de moral independente, quer dizer, a moral separada de qualquer concepção teológica, de qualquer influência religiosa. Eles acreditavam ali encontrar um terreno neutro onde todos os bons espíritos pudessem se reunir. Mas os materialistas não refletiram que, negando a liberdade, tornavam toda a moral impotente e vã. Sem liberdade, o homem é apenas uma máquina, e uma máquina não tem o que fazer com a moral. Teria sido necessário também que a noção do dever fosse aceita por todos para ser eficaz, e sobre o que pode se apoiar a noção do dever numa teoria mecânica do mundo e da vida. Embora a razão nos favoreça o estabelecimento de ideias e posturas que sejam mais equilibradas e sensatas em termos de padronização das nossas condutas, fundando pensamentos com base em conceitos ou definições pré-estabelecidas e aceitas, como éticas, e aplicáveis às circunstâncias que possam lhe parecer semelhantes, os sentimentos devem também corroborar em iguais proporções, para que haja a adequação das análises racionais à realidade prática de cada situação. Isso quer dizer que, embora pareçam semelhantes, cada caso tem suas peculiaridades e que, quando falamos em questões éticas e morais, as pessoas precisam de uma liberdade para que possam determinar posturas e condutas em face de princípios e regramentos que atendam às concepções universais de relação dos seres. A lei do amor e da caridade trazida por Jesus é um desses referenciais que devem ser utilizados na análise de nossos comportamentos, pois que reflete a lei natural, irrevogável e aplicável a todos e a tudo que existe e que por isso mesmo não pode ser desconsiderada sob pena de gerar resultados prejudiciais a quem não a observa. Porém, compreender os propósitos que se encerram nas leis naturais e colocá-los em prática nas nossas vidas depende de um amadurecimento espiritual, não tendo ou não sendo suficiente nem recomendável
forçar a que isso aconteça, porque não depende de ninguém senão do próprio ser humano buscar esse amadurecimento em si. Em termos das revelações trazidas pelo Espiritismo, vejamos o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade. De preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Podemos, no máximo, incentivar as pessoas a buscarem os ensinamentos que lhes serão importantes na vida. Contudo, a motivação é pessoal e depende da razão e da fé para despertar a vontade de deixar a inércia e o abandono em que se permitiram ficar na sua ufânia. Melhor mesmo é cada qual cuidar da autotransformação para que possamos agir sobre nossos instintos e vontades, evitando equívocos das concepções materialistas. Para exemplificar esses equívocos, trago uma descrição das doutrinas materialistas sintetizado por Leon Denis. Pode-se resumir, assim, as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Cada molécula tem propriedades inerentes, em virtude das quais formou-se o universo com os seres que ele contém. A ideia de um princípio espiritual é uma hipótese. A matéria governa a si mesma através de leis fatais, mecânicas. Ela é eterna, mas só ela é eterna. Saídos do pó, retornaremos ao pó. O que chamamos de alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, a consciência, é apenas uma função do organismo e dissipa-se com a morte. O pensamento é uma secreção do cérebro, disse Carl Vogel. E o mesmo autor acrescenta: as leis da natureza são forças inflexíveis, não conhecem nem a moral, nem a benevolência. O acreditar no nada depois da morte, e que tudo se dissipa, só restando a matéria que governa a si mesmo pelas leis mecânicas, é uma das várias circunstâncias em que engessam o pensamento humano e o mantém afastado por mais tempo da possibilidade de melhor compreender as questões morais com clareza e a simplicidade com que Jesus as trouxe. No texto propriamente dito da mensagem Supercultura, Emmanuel nos afirma: alfabetizar e instruir sempre. É algo que deve acompanhar o ser humano em todas as fases da sua vida. Pela alfabetização, se habilitará a ampliar a sua interação com as pessoas e com as ideias circundantes no mundo, de modo a evitar desgastes e assegurar a sua liberdade. Pela instrução, ganhará a segurança de colocar suas opiniões e de dar lastro às suas decisões. Em termos espirituais, alfabetizar e instruir pode significar deixar de ser escravo do medo e das paixões, abrindo possibilidades de ações seguras e acertadas, fruto do desenvolvimento de uma consciência elevada. Eis o que pensa Leon Denis sobre isso. Se o homem soubesse se recolher e se estudar, se afastasse da sua alma toda a sombra que aí acumulam as paixões, se rasgando o véu espesso nos quais os preconceitos, a ignorância, os sofismas o envolveram, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão, ele aí encontraria o princípio de uma vida interior, completamente oposta à vida exterior. Leon Denis trata do estudo em si, ou seja, em si mesmo, como alternativa de se libertar das ideias e posturas erradas que comumente adotamos na vida exterior.
Desse modo, posso entender que deixa implícito que a nossa essência é boa e precisa ser descoberta por nós mesmos, quando desviando das nossas imperfeições, conseguimos chegar onde está Deus dentro de nós. Continua Leon Denis sobre a educação espiritual e a educação formal para o desenvolvimento da inteligência. A educação, baseada numa concepção exata da vida, mudaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas sancionadas pelos fatos, incutindo-as nos filhos, ao mesmo tempo em que a escola neutra lhes ensinaria os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Em breve, uma rápida transformação social produzir-se-ia sob a ação dessa dupla corrente. Nesse trecho, Leon Denis ressalta a importância de que a educação espiritual ande junta com a educação escolar, para que ocorra a transformação coletiva. E assim, o progresso moral aconteça de forma mais ágil e paralelamente ao intelectual. Prosseguindo agora com Emmanuel na sua mensagem Supercultura, sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. Emmanuel deixa patente a importância da escola na formação intelectual do homem. Se as pessoas não se instruíssem, ainda estariam vivendo na realidade do instinto, como os animais. Adverte, todavia, que a inteligência sem ética e a moral gera os infortúnios, citando nesse caso as guerras repletas de inteligentes estratégias, as quais exploram e instigam as mais profundas capacidades cognitivas do homem, porém desprezam as suas capacidades emocionais e morais coletivas e individuais, senão fixando seus pensamentos e sentimentos apenas no atendimento do objetivo egoísta que motivou o confronto, o qual às vezes nem lhe pertence, mas que foi assumido pelo grupo ao qual se associou. Seguindo o caminho da visão materialista, mais uma vez utilizarei a afirmação de Leon Denis, quando reforça a visão limitada a que essas pessoas se entregam. Diz ele: no seu estudo atento e minucioso da matéria, as escolas positivistas contribuíram para enriquecer certos ramos do conhecimento humano, mas perderam de vista seu domínio exclusivo. Imitaram o mineiro que se afunda cada vez mais nas entranhas do solo, descobre aí os tesouros ocultos e não vê mais o grande espetáculo da natureza, despojando-se sob os raios do sol. Segundo a doutrina espírita, o ser humano deve se desenvolver sobre dois aspectos: pela intelectualidade, incrementando-se sob o impulso da razão, e pela moral, despertando para a questão dos sentimentos, que junto da razão estabelecerão o ser equilibrado e passível de se completar dentro dos propósitos divinos. Essa circunstância da evolução humana foi evidenciada mais uma vez na explicação de Leon Denis, citando-a na visão de Pitágoras. Diz ele: segundo Pitágoras, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e se explicam uma pela outra. A grande alma, espalhada na natureza, anima a substância que vibra sob sua impulsão e produz todas as formas e todos os seres. Os seres conscientes, através de longos esforços, desprendem-se da matéria, que dominam e governam. Por sua vez, libertam-se e se aperfeiçoam através de suas existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível, e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. Concluímos
que, seguindo a lei natural, que possibilita e governa a evolução de toda a criação, o homem também abraça o seu caminho evolutivo no campo material e espiritual, fruto da vontade de Deus. Ressalto, entretanto, que no que refere-se à evolução do homem, sem obviamente desconsiderar a imposição natural do seu desenvolvimento, pode ele facilitar que esse progresso ocorra, na medida em que se disponha a colaborar nessa busca pelo próprio aperfeiçoamento, fomentando o equilíbrio da sua melhora evolutiva. Retornando às considerações de Emmanuel na sua mensagem, temos que a intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas, por si só, não conseguiu, até hoje, frear o poder das trevas. Ou seja, o grande desenvolvimento intelectual, sobretudo entre os considerados mais cultos, tem produzido grandes trunfos à humanidade, notadamente em face das grandes descobertas que têm surgido e possibilitado saltos de desenvolvimento em vários campos, como o científico, tecnologias diversas, saúde, etc. Porém, todo esse desenvolvimento, fora do controle das questões morais e do freio ético, tem viabilizado que tais progressos sejam utilizados para o mal. Não restam dúvidas de que o desenvolvimento da intelectualidade foi primordial para que a humanidade saísse da condição primitiva e superasse o domínio pela força, conforme nos esclarece Leon Denis. Diz ele: os progressos da geologia e da antropologia pré-histórica lançaram vivas luzes sobre a história do mundo primitivo. Uma coisa essencial destaca-se desses estudos: é a certeza de que a força cega não domina em parte alguma de maneira absoluta. Ao contrário, é a inteligência, a vontade, a razão que triunfam e reinam. A força bruta não foi suficiente para assegurar a conservação e o desenvolvimento das espécies. Entre os seres, aquele que tomou posse do globo e dominou a natureza não é o mais forte, o melhor armado fisicamente, mas o melhor dotado intelectualmente. Associar a questão intelectual ao desenvolvimento moral é necessário para que o crescimento espiritual se faça por completo. Tanto o desenvolvimento cognitivo depende de estar alicerçado de uma moral firme em sua aplicação, quanto a aplicação da moral depende do amadurecimento intelectual, assim considerado também o aprendizado adquirido a partir das experiências, além do conhecimento acadêmico, o qual deve influir sobre os costumes, conforme aclara Leon Denis. A moral não pode ser tomada como base, como ponto de partida. Ela é uma consequência do princípio, o coroamento de uma concepção filosófica. É por isso que a moral independente tornou-se uma teoria estéril, uma ilusão generosa, sem influência sobre os costumes. Voltando à mensagem supercultura, Emmanuel relaciona várias situações em que a supercultura ensejou progressos, mas que também oportunizou desmandos. Assim, nos diz que a supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. O grande desenvolvimento intelectual do homem o possibilitou trazer para a sua realidade importantes empreendimentos no campo da produção de recursos que auxiliam o seu dia a dia, trazendo facilidades nas atividades domésticas e funcionais, bem como trouxe o conforto e a praticidade nas condições de habitação, de saúde, favorecendo, na verdade, todos os campos ou aspectos da vida humana. No entanto, não é sempre que esses avanços são utilizados para o benefício coletivo e mesmo pessoal, visto que o progresso do ser humano nas virtudes nem sempre acompanha o cognitivo. Nesse sentido,
Temos, na orientação de André Luiz, no livro Missionários da Luz, a seguinte afirmação: comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam o mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Evadir das responsabilidades pessoais para com as pessoas não resolve, muito menos justifica a descoberta e o desenvolvimento de recursos e a criação de realidades que não favorecem senão a si mesmos e a interesses escusos, sobretudo no emprego das descobertas para o fomento e a prática do mal. Continua Emmanuel em sua mensagem. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. A utilização equivocada dos avanços tecnológicos alcançados indica uma inteligência submetida às seduções da cobiça, da vaidade e do orgulho, não sendo aproveitada para melhorar quem a detém, mas ao contrário, sendo usada apartada dos sentimentos, o que a torna fria e pouco aproveitável, no sentido de cumprir o papel cristão do ser humano. Vejamos o que nos diz Emmanuel no livro Roteiro, num trecho da mensagem Definindo Rumos. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior não te educa as emoções, se a cultura não te dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? De que vale o conhecimento circunscrito apenas ao seu detentor? Ainda que tenha boa intenção, se ele não o aproveita para o bem de toda a coletividade, perde muito seu valor. É como um tesouro em ouro portado por alguém que se encontra isolado no deserto. Não tem a capacidade de socorrer aquele que o detém. Voltando às considerações da mensagem Supercultura, Emmanuel nos diz: estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. As distâncias foram encurtadas pelas invenções que desafiaram as inteligências humanas a promoverem uma busca por instrumentos habilitados a solucionar seus problemas, conforme vislumbravam as possibilidades de avançar nos conhecimentos. Fixados nessas buscas e sem trabalhar em si os sentimentos, afundam-se em pequenos e mesquinhos pensamentos que o afastam da evolução moral, conforme mostra Emmanuel na mensagem O Grande Educandário. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-o em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma, infinitamente distantes do mundo moral. Quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. O principal voo da consciência humana deve estar equilibrado nas asas dos sentimentos nobres que sustentarão a nave dos conhecimentos. Prosseguindo com Emmanuel na mensagem de O Livro da Esperança, ele nos diz: articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que, comumente, decorre do ócio demasiado. Como já dissemos, os avanços tecnológicos conseguidos e que favorecem a vida cotidiana, trazendo facilidades no desempenho dos afazeres domésticos, disponibilizam mais tempo ao homem. Porém,
Esse tempo ganho nem sempre é utilizado para agregar práticas virtuosas e edificantes na sua realidade. Muitos utilizam desse tempo poupado para estimular e dar ensejos às suas paixões e vícios, desviando dos propósitos elevados. Vamos verificar o que nos traz André Luiz nesse aspecto. O solo da vida é idêntico para todos nós. Não encontraremos aqui, nesse imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Muitos de nós somos recorrentes no abuso da inteligência. Não raras vezes, nos pegamos tramando em pensamento contra algo que não nos agradou, tentando criar uma oportunidade para revidar uma ofensa recebida, ensaiando justificativas para nos esquivarmos de responsabilidades assumidas, estudando formas de levar vantagem em circunstâncias que podem nos favorecer, etc. Vejamos, pois, que através de questões que parecem ser simplórias, caímos todos os dias no equívoco do emprego desvirtuado da nossa inteligência. Continuando a mensagem de Emmanuel, ele nos diz: organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, eles superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. O homem cria, com os recursos da inteligência aplicados nas suas invenções, as melhores capacidades de amparo à sua saúde física e mental. Contudo, considerável número de vítimas são frutos dessa mesma inteligência, utilizada na luta injustificável pelo domínio de posses e de povos. Presos nesses pensamentos, o ser humano se torna embrutecido, conforme nos diz André Luiz. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Sem ouvir os apelos do coração, a razão por si não consegue, em grande parte das vezes, balizar-se pelos caminhos do respeito às liberdades do próximo e nem a obediência aos interesses de Deus, pela incapacidade daquele que se fechou no erro do egoísmo de entender as aspirações que extrapolam o seu desejo individual. No ser humano, o primor das suas habilidades se eleva, tanto para o bem como para o mal. É o que nos mostra Emmanuel na continuidade da sua mensagem Supercultura, quando nos diz: alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. Um dos aspectos básicos da sobrevivência do homem é o cuidado com a saúde, que deve estar sempre em aperfeiçoamento para evitar tantas mortes e que, nesse sentido, tem alcançado grandes progressos, malgrado nem sempre seja priorizada na prática por alguns governantes e líderes. Da mesma forma que eles não investem o suficiente para favorecer ainda mais na preservação da saúde dos povos, dentro dos avanços conseguidos, não raras vezes, os conhecimentos adquiridos e os recursos desenvolvidos são utilizados para exterminar vidas, numa franca inversão das finalidades para as quais foram criados. É mais um exemplo da ausência da educação moral, que deveria permear as consciências desde os primórdios da existência, conforme nos mostra Leon Denis. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, teria para a humanidade
consequências incalculáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos a sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhes a despojar de suas imperfeições. Lembremos-nos de que a ciência, por excelência, consiste em melhorar. Cumpre aqui complementar, dizendo que a ciência consiste em melhorar em recursos e conhecimentos, não prescindindo da consciência moral na aplicação desses recursos e desses conhecimentos. Emmanuel, agora, nos fala sobre os avanços do conhecimento que viabilizam ao homem atender seus desejos de desvendar os mistérios do espaço, dizendo: e, ainda agora, realiza incursões a pleno espaço, nos alvores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Da mesma forma que a inteligência possibilita os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de tecnologia, viabiliza ao homem buscar realizar suas idealizações, como, por exemplo, conhecer mais e dominar o maior conhecimento do universo. Não é desconhecido, igualmente, o quanto as tecnologias concebidas para serem utilizadas nos projetos espaciais hoje têm auxiliado e trazido facilidades à vida social e doméstica das pessoas. Esse esforço é necessário, constituindo-se em oportunidades de buscas que impulsionam as pessoas a continuar identificando, cada vez mais, alternativas viáveis e passíveis de facilitar a sua vida. Enfrentar os desafios e procurar formas de superá-los é um impositivo ao qual o ser humano deve se entregar para o seu próprio desenvolvimento intelectual, segundo nos mostra Leon Denis. Lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir os males da vida seria uma covardia. As dificuldades que temos a vencer exercem e desenvolvem nossa inteligência. Todavia, quando nossos esforços tornam-se supérfluos, quando o inevitável ergue-se, chega a hora de apelar para a resignação. Por certo, nem tudo o homem será capaz de mudar, da mesma forma que as dificuldades não devem servir de motivo para desistir. Todavia, é mistério entender o momento de se resignar, ao se deparar com algo que ultrapassa a sua capacidade por se mostrar inevitável. Ainda assim, isso não caracterizará a inércia, mas a inteligência humana o guiando no sentido de aguardar melhor ocasião para atuar. O grande problema é quando, utilizando-se da própria capacidade intelectiva, o homem usa o dom recebido de Deus para dominar e destruir seus irmãos. Nesses momentos, ficam evidentes as lacunas de conhecimento que ainda faltam ser preenchidas no campo dos sentimentos, a fim de que toda a inteligência desenvolvida possa cumprir seu propósito de ter uma finalidade útil, a bem da humanidade. É nesse sentido que Emmanuel continua sua mensagem dizendo: iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. É o sentimento que nos possibilita enxergarmos com bondade, com indulgência e resignação, mesmo as atitudes equivocadas de nossos irmãos, permitindo-nos controlar os nossos impulsos e evitando reações desmedidas, condutas agressivas e ofensivas contra nossos semelhantes, contra a natureza e contra Deus. Estamos em constante inter-relação com outras inteligências, das quais recebemos sugestões, segundo nos explica Emmanuel no livro Roteiro. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada.
É mister a vigilância, para que tenhamos as condições de conduzir nossas ações para algo que seja proveitoso e benéfico, algo que venha a edificar ao invés de destruir. Por mais inteligente que sejamos e por mais conhecimentos que tenhamos acumulado, sua aplicação na esfera do trabalho útil e edificante, bem como o seu emprego através da adoção de comportamentos conscientes e benéficos, evitará arrependimentos e consequências nefastas no futuro. Atentemos para essa descrição de Leon Denis. Nada se iguala à vergonha, ao terror da alma que se vê erguer-se diante de si incessantemente existências culposas, cenas de assassínios e de expoliação. Sente-se desnudada, desvendada pela luz que faz reviver seus atos mais secretos. A recordação, esse ardente aguilhão, queima e rasga. Quando se conhece esse sofrimento, compreende-se e abençoa-se a providência divina, que nos poupa durante a vida terrestre e nos dá, assim, com a calma do espírito, uma maior liberdade de ação para trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Assim, se Deus dá a oportunidade para que façamos o nosso aperfeiçoamento, devemos vigiar nossos pensamentos e nossos atos e aproveitá-la o quanto antes. Continua Emmanuel. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Da mesma forma que a razão precisa ser balizada pelos sentimentos, estes devem ser aprimorados com a prática que despertará, cada vez mais, o desejo de se doar sem exigir paga ou reconhecimento, de analisar sem julgar, de orientar sem maldizer ou ofender, de somar parceiros e não dividir esforços, senão no amor e na caridade. Temos, em Leon Denis, no livro Depois da Morte, a seguinte afirmação: se queremos ser caridosos e devemos sê-lo, em nosso próprio interesse, como no interesse da ordem social, não nos prendamos nos nossos julgamentos sobre nossos semelhantes, naquilo que pode nos levar à maledicência, à difamação, mas vejamos, sobretudo no homem, um companheiro de provas, um irmão de armas na luta da vida. Vejamos os males que ele suporta em todas as classes da sociedade. Estamos juntos para crescermos juntos. Ninguém está fora do seu tempo e nem isento de se relacionar. Por isso mesmo, Deus nos colocou numa coletividade chamada família, como também não nos permitiu a autossuficiência plena. A inteligência não é autossuficiente para assegurar o êxito no isolamento, como igualmente não é capaz de confrontar a lei natural. Compulsemos Paulo num trecho de sua carta aos Coríntios, que consta do livro Coríntios 1, capítulo 1, versículo 19, e que foi citada por Emmanuel no livro Vinha de Luz. Porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Na ciência, a soberba da inteligência sempre vai sucumbir diante da lei e da suprema inteligência de Deus. Finalmente, Emmanuel nos diz: o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Nesses termos, a prática da caridade é um ensejo em que a inteligência, associada ao sentimento de amor, se encontram e se completam na essência do cristianismo, que sempre nos instrui e orienta
através do Espiritismo. Sobre essa caridade, nos indica Leon Denis: tudo se purifica no fogo da caridade. É esse fogo essencial que abrasava o Cristo. Vicente de Paulo, todos aqueles que no seu imenso amor pelos fracos e aos descaídos encontraram o princípio de sua abnegação sublime. Acontece o mesmo com aqueles que têm a faculdade de muito amar e muito sofrer. A dor é, para eles, como uma iniciação à arte de consolar e sustentar os outros. Eles sabem elevar-se acima de seus próprios males para ver apenas os males de seus semelhantes e buscar-lhe o remédio. Daí, os grandes exemplos dados por essas almas de elite que, no fundo de sua aflição, de sua agonia dolorosa, encontram ainda o segredo de curar os ferimentos dos vencidos da vida. Todas as experiências vividas, sejam em meio à dor e ao sofrimento, quanto nas ocasiões de alegrias, servirão de bálsamo para os corações e mentes capazes de lhes compreenderem na condição de lições benditas, permitidas por Deus para o nosso aprendizado completo. Esse aprendizado ficará gravado em nossa memória espiritual e será tanto mais salutar quanto mais forem os nossos registros luminosos, como nos diz Leon Denis. Tudo o que o homem faz pelo seu irmão grava-se no grande livro fluídico cujas páginas se desenrolam através do espaço. Páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E essas dívidas nos serão pagas, amplamente, nas existências futuras. Pelo Espiritismo, todos teremos a oportunidade de compreender a importância de bem usar nossa inteligência no sentido de união. Assim, ele nos enfatiza a importância de conduzirmos nosso desenvolvimento espiritual com base nas asas da razão e do sentimento. Diante disso, a inteligência passa a caracterizar-se como um instrumento destinado a promover a ascensão do ser humano a ponto elevado de entendimento e a tornar as suas ações cada vez mais louváveis, desde que caminhe associado ao amor e à caridade. Citando o ensinamento de Leon Denis sobre o Espiritismo. O Espiritismo revela-nos a lei moral, traça nossa linha de conduta e tende a aproximar os homens através da fraternidade, da solidariedade e da comunhão de vistas. Indica a todos um objetivo mais digno e mais elevado. Traz com ele um sentimento novo da prece, uma necessidade de amar, de trabalhar pelos outros, de enriquecer nossa inteligência e nosso coração. Obrigado a todos pela oportunidade. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando a força e a sabedoria, para que, compreendendo seus ensinamentos, possamos prosseguir ativos e confiantes no emprego das nossas disposições, de nos tornarmos reflexo do seu amor e bondade, pela vontade ativa e pelo emprego das nossas ações na conduta caridosa. Que assim seja.